conseguiu explicar para vocês, sem ter noção de ventilação, vocês acho que nunca tiveram, né? Então, assim, parabéns aí pela explicação. Não é um tema tão simples de ser explicado. Tá? Pessoal, a aula hoje não é uma aula muito prolongada, é uma aula mais curta. Tá? Agora eu peguei o computador da minha filha, o meu deu trela. Vamos lá. Pessoal, então vamos lá. SARA, como foi bem falado aqui, não é um diagnóstico etiológico, né? SARA é uma síndrome. Por isso que a sigla é SBRA, Síndrome de Desconforto Respiratório Agudo. Logo, se é uma síndrome, ela tem um conjunto de sinais e sintomas e, consequentemente, tem várias causas, né? Então, falar SARA não é um diagnóstico. O que levou a essa SARA? Então, dentro desse diagnóstico sindrômico, eu tenho que chegar numa etiologia. Tá? Para chegar nessa etiologia, eu tenho que saber se a causa dessa SARA é intrapulmonar ou ela é extrapulmonar. Ou ela é do pulmão ou ela é de fora do pulmão. Tá? O que acontece com a SARA? Ela é uma resposta inflamatória exacerbada do pulmão a uma infecção. Todo mundo tem pneumonia, tem SARA? Não. Todo mundo que fuma tem SARA? Mas agora com o cigarro eletrônico vai ter. Por quê? Você lembra daquela síndrome que eu falei? O EVAI é uma SARA. Só que é uma SARA relacionada ao cigarro eletrônico. É uma novidade que vai aparecer muita gente com SARA, jovem, por uso de cigarro eletrônico. Ainda é pouco diagnosticado porque é pouco lembrado e pouco pesquisado. Tá? Mas nós vamos ter alguns casos. No Brasil, no mundo, por que a SARA ficou famosa? Por que eu decidi trazer para vocês? Primeiro que o Covid é uma SARA. É uma SARA de origem viral. Então, é uma infecção viral. Sepse não é só bactéria, sepse também é de vírus. E com a pandemia, houve-se uma pandemia de sepse viral. E essa sepse viral causava uma SARA pulmonar. Só que o Covid ele tem um aspecto da SARA um pouco diferente. O mecanismo fisiopatológico dele é um pouco diferente das outras SARAs. Por quê? Porque o Covid ele tende a causar microtrombo na circulação pulmonar. O que não é tão comum nas outras SARAs. Pode acontecer, mas não é o habitual. Então, mas a fisiopatologia é semelhante. Tá bom? Então vamos começar aqui com... Vou deixar esse caso clínico mais para o final e a gente vai entrar direto na definição. Então, definição de SARA é uma lesão inflamatória aguda, difusa, tá, provocada por aumento da permeabilidade vascular do pulmão, internamento do peso e diminuição do tecido aerável. Agora, o que causa aumento da permeabilidade? Por quê? Alguém sabe? Por que dilata? Processo de inflamação. Qual a tríade da inflamação? Dor e edema, não é isso? Então, o que eu tenho no meu pulmão? Não é um processo inflamatório? Toda inflamação causa vasodilatação. Então, a SARA nada mais é do que uma doença inflamatória, de várias origens, né?
ou infecciosa ou não infecciosa. Tá? Mas eu tenho que tratar ela como uma doença inflamatória do pulmão. Tá? Corresponde a 10% das internações da UTI. Aqui eu quero fazer um adendo. E quem acha que não vai pegar isso na emergência está enganado. Esse paciente aqui, ele bate primeiro no PA, no pronto atendimento. Tá? Ele vai entrar com dispneia, com quadro, às vezes, de uma pneumonia da comunidade e que vai piorar. Mas até ele ir para a UTI, ele já passou na mão de 5 a 6 médicos, pode ter certeza disso, tá? E que a maioria deixou passar e atuou tardiamente. Todos os casos de SARA pulmonar que a gente vê, o diagnóstico foi retardado, tá bom? 23% dos pacientes em ventilação mecânica preenchem critérios para SARA. Às vezes ele entra com uma outra doença, também uma pancreatite, e desenvolve SARA no meio da doença. Tá? Então é a SARA extrapulmonar. Às vezes acontece. E a mortalidade é altíssima, pessoal. 40% não é brincadeira. Tá? Morre muita gente. E quando sai, às vezes sai com uma sequela pulmonar importante. Qual a sequela pulmonar? Normalmente que sai, fibrose pulmonar. Então, é uma doença particularmente restritiva. Ela não tem obstrução. Portanto, se eu fizer uma espirometria na SARA, qual o padrão que vai dar? Qual o padrão, pessoal? Restrição. Essa aqui é a nossa última doença restritiva. Tá bom? Depois nós vamos entrar em doenças vasculares do pulmão. Tá bom? Vai cair na prova essa aqui? Não. Só brinde. Não, estou perguntando, eu não quero choro. Vai cair ou não vai Vai ser cair? para conhecimento, só. Vai ser para conhecimento. Uma questão, vai salvar vocês, é a última questão. Está fresco, né? Vai estar fresquinho na cabeça. Então, olha lá, pessoal, para caracterizar a SARA, o que é importante? Primeiro ponto de partida, um insulto. Né? O que esse insulto tem que ter? Ele tem que ser agudo, ele tem que ter menos de 7 dias, tá bom? Normalmente, qual a causa mais comum de SARA? Pneumonia mesmo. Aí você vai falar, mas a pneumonia, qual é a diferença? É uma pneumonia que causa uma inflamação exacerbada no pulmão, tá? Por quê? Como o colega falou na aula, atrai macrófago. E o que o macrófago secreta? Citocinas. Entre elas as interleucinas 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral. Ela atrai várias células inflamatórias, ela atrai neutrófilo, atrai linfócito, né? Células natural killer. E o que culmina em uma inundação alveolar. Então, o alvéolo ele fica inundado de líquido inflamatório. Está aqui outra diferença que foi falada. Então eu tenho que descartar o quê? Edema cardiológico. Um dos diagnósticos diferenciais, pessoal, é edema agudo de pulmão. Vocês já estudaram edema agudo de pulmão? Na cardiologia? Não. Insuficiência cardíaca, vocês já estudaram? Não. Tá. Então o edema aqui, ele não é água no pulmão, como se diz. Ele não é um edema hidrostático. Ele é um edema inflamatório. Tá? Por isso responde às vezes ao corticóide. Este edema ele gera destruição do alvéolo, quebra do surfactante. Quem é que mantém a tensão superficial do alvéolo? Produzida aonde? Tipo 2, exatamente. Que é o responsável pela redução da tensão superficial da água dentro do alvéolo. Assim impedindo o quê? O colapso do mesmo. Só que como o meu surfactante ele vai deixar de ser produzido, meu alvéolo vai colapar ou não? Vai? Quando o alvéolo colapsa, como é que chama isso? Então é uma doença que causa atelectasia. Então eu vou pegar uma radiografia, uma TC, eu vou ver, além do infiltrado, eu vou ver atelectasias também. Tá bom? Essa é uma característica da doença. Tá? E por isso levando a uma hipoxemia. O que é hipoxemia? Baixa do oxigênio no sangue, não é isso? Então é uma doença altamente hipoxêmica. Quem viu o Covid, viu que o pessoal caía a saturação muito, é ou não é? E às vezes conversando, saturando 78, 80. Então ela é uma doença igualzinha a essa aí. Tá? Aqui tem um exemplo para vocês de como funciona o alvéolo. Tá? Aqui é a circulação alveolar. Todo alvéolo ele tem capilar, entende? Está irrigando ele? Aqui eu tenho o alvéolo e o intertício é isso aqui, pessoal.
Quando eu tenho SARA, na verdade, minha inflamação é toda aqui, ó. Ela não poupa alvéolo, ela não poupa interstício e ela pode pegar vaso. Qual que é o grande problema do Covid? Ele fazia trombo aqui, ó. Então, além do sangue não chegar, eu ainda tinha inflamação do vírus aqui. Então eu tinha tanto shunt, o que é shunt? Desvio é fácil, mas por que desvio? Eu vou criar um caminho lá, vou criar uma ponte, como é que é? O que acontece aqui? Ó, pessoal, lembra da primeira aula que a gente falou? Shunt, eu não oxigeno, porque meu edema alveolar está grande, eu tenho inflamação no meu alvéolo, logo, meu oxigênio não consegue chegar no vaso. Mas o meu vaso tem sangue normal. Meu problema não é circulatório. Meu problema é o quê? Alveolar. Não é isso? Então eu tenho shunt. O meu oxigênio não vai ser oxigenado. O meu sangue não vai ser oxigenado aqui, ó. Mas em algumas áreas ele é oxigenado. Então eu tenho um efeito shunt. Quando todos os meus alvéolos estão inundados e eu não oxigeno nada, como é que chama isso? Shunt. Então o shunt é o total. Quando eu falo efeito shunt, é que eu tenho áreas do pulmão que estão normais e tem áreas que estão comprometidas, né? Quem leu o SARA vai ver um conceito chamado baby lung. O que é isso? Pulmão de bebê. Você sabia que o adulto passa a ter pulmão de bebê? Já viu essa loucura? Não? Pois é, esse pulmão volta a ser criança. Sabe por quê? Quem consegue imaginar isso? Quem chuta? Quem chutar ganha o ponto. Se acertar. Agora vai ter. O acúmulo de líquido das células, os pneumócitos constantes relacionados com 2 e com a produção de cigarro. Faz quase continua um ponto, ó. Quase. Mas é isso não. Vou te explicar o que acontece. Por que baby lung? Porque grande parte do meu pulmão não está oxigenando, porque está tudo inflamado. Mas uma parte pequena do meu pulmão está poupada. Baby lung é um pulmão de bebê. Por quê? Só o que funciona é pequenininho. É uma parte pequena. E o que eu vou conseguir ventilar, é essa parte boa. Entendeu? Por isso que o paciente é hipoxêmico. Por que ele não morre de uma vez? Porque tem área boa. Essa área boa é chamada de baby lung. Por quê? É o efeito de um pulmão de bebê. E aí, entra no tratamento que ela falou. Por que eu uso um volume corrente baixo? Porque meu pulmão é de bebê, eu só vou ventilar uma área pequena. Se eu der muito oxigênio, não vai adiantar. Eu vou lesionar. O que me interessa é ventilar aquela área que eu posso ventilar com segurança. Aí nós vamos mostrar para vocês como que ventila com segurança. E por que eu falo ventila e não respira? Qual a diferença entre ventilação e respiração? Ventilação é o quê? Ventilação, pessoal, é entrada e saída do ar. Todo mundo aqui está ventilando. Mas vocês estão respirando? Sim. Então? Por quê? Vocês têm nariz? Não, é porque não? ele estava passando entre os alvéolos e Por que vocês não gostam da mitocôndria, hein? O que a mitocôndria é? Órgão respiratório celular. Quem respira é célula. Nós ventilamos. Tá? Respiração ela é celular. Claro que a gente, de forma geral, todo mundo fala, estou respirando, virou comum, né? Mas a gente tem que ter um mecanismo de respiração, ela é célula. O oxigênio tem que chegar onde? Na célula. Não tem nada para respirar. Né? Então você só vai ventilar. Agora, isso que vocês falaram chama hematose, é a troca, né? Essa hematose é que vai favorecer a respiração celular. Então ela tem que acontecer. Agora aqui, o que acontece no meu alvéolo? Todo inflamado, macrófago secretando interleucina 1, fator de necrose tumoral, fator de ativação plaquetária, nisso chega neutrófilo, chega linfócito, causa uma anarquia inflamatória. Essa inflamação, ela começa a exudar para onde? No meu interstício. Tá? Meu vaso aqui dilata, também começa a sair líquido aqui do interstício. E eu comprometo toda a minha oxigenação.
e minha circulação também. Por isso eu causo hipertensão pulmonar. Nós vamos entrar nessa aula no próximo módulo nosso. Nós vamos ver doenças que comprometem essa circulação aqui, ó. Então esse desenho é muito bom de vocês gravarem ele de forma medular. Por quê? Porque ele representa bem o alvéolo, o interstício e a vascularização. Então nós estudamos inicialmente doenças obstrutivas, pega os brônquios lá em cima, depois a gente veio para doenças que pegam o parênquima, e aí pega alvéolo barra interstício, né, que causam restrição, e agora nós vamos estudar as doenças que pegam vasos do pulmão. Tá bom? Por incrível que pareça, a SARA pega tudo, porque ela com o tempo ela vai inflamando não só o alvéolo, mas o interstício e os vasos. Tá? Então, causas estão aí, as mais comuns: pneumonia, sepse, aspiração e trauma. Professor, sepse é muito vago. Sim, o que é sepse, pessoal? Bacteriana? Qualquer infecção. Vírus da sepse? Chama sepse viral. Parasita da sepse? Sepse parasitária. Fungo da sepse? Sepse fúngica. Então, qualquer germe pode causar sepse, não é só bactéria. Aspiração, pessoal, vocês lembram da pneumonia de hipersensibilidade que a gente falou na aula de doenças intersticiais? Aspiração de aves, cocô de ave, mofo, leva um quadro de quê? Só que a gente chama de pneumonite de hipersensibilidade porque a gente sabe a causa. A gente sabe que foi uma hipersensibilidade que levou ao quadro pulmonar, tá? Mas não deixa de ser, se eu usar os critérios de Berlim, ele vai entrar no critério de quê? De SARA, tá? Por aspiração. E trauma, vocês vão ver que o paciente com trauma, vocês vão rodar muito em emergência, o trauma direto no tórax também causa inflamação e causa SARA pulmonar, tá bom? Pessoal, os sintomas no início são inespecíficos. Então, o que acontece? Muita gente chega na emergência com tosse, falta de ar, cansaço. E se vocês menosprezam esse sintoma, vocês vão ficar embora. Tá? Então, ela não vai chegar para vocês florida. Às vezes, sim, igual no Covid, às vezes um paciente chegar para vocês já nas últimas. Mas tem paciente que chega conversando, tranquilo, passa 2 dias e já não. É muito rápido, a coisa não é tão devagar, não. Então, ó, dentro de 24 horas desenvolve taquipneia, taquicardia, tá? Aumenta o trabalho respiratório, diminui a oxigenação e começa a ter até cianose. Então, ela é uma gradação. Ela começa de forma genérica, com tosse e falta de ar, e depois ela vai evoluindo para uma insuficiência respiratória, tá? E termina com tudo. Quase todas as SARAs evoluem para tudo. SARA leve, que se auto-resolve, maravilha. Mas tem SARA que não se resolve. E quem tiver na emergência vai ter que segurar a SARA no ventilador. Por quê? Porque não vai ter vaga no UTI. Né? Principalmente do SUS. Quem trabalhar no SUS vai ver que vai ter um queijo, uma rapadura para tratar, para conseguir vaga na UTI. E aonde vocês vão ter que manejar esse paciente? Na sala de emergência. Tá? Por isso que eu dei isso aqui também. Eu acho importante, porque a gente não sabe se vai ter outra pandemia. É bem provável que sim. Talvez por influenza, talvez por modificação do Covid, talvez por outros vírus que estão chegando aí. E a gente não sabe, mas a tendência é ter outras pandemias. Tem uma prevista para 2026. Tem uma prevista. Pessoal, eu não estou fazendo revelação, tá? Não tenho esse dom. Mas o que eu soube é porque a FDA, a Sociedade Americana de Infectologia, estão contratando médicos à vontade nos Estados Unidos, em lugares mais remotos. Por quê? Porque eles estão com medo dessa nova pandemia que pode vir e eles não têm médico suficiente, como morreram um monte de médico agora nos Estados Unidos. Então, a maioria dos médicos intensivistas, que eram mais idosos, morreram. E aí eles ficaram com carência de médico intensivista. Eu tentei ir para lá na pandemia, fui convidado, sou membro lá da sociedade, e eles me ligaram. Só que o exército não deixou ir, claro, né? Eu tive que dar o apoio aqui. Mas eles estavam loucos atrás, porque eles perderam muita gente. E
E a tendência é essa, eles estão preparando para uma nova pandemia em 2026, tá? Não sabe ainda, talvez uma influenza mais agressiva. Essa é a ideia. Mas vocês podem ficar tranquilos, porque pandemia vai existir a cada 4, 5 anos. Isso aí daqui para frente é. Até porque, pessoal, o vírus, ele é um meio é uma arma para a guerra. Nós não estamos explodindo guerra para todo canto. Sempre vai ser usado. Então é uma arma biológica, né? Então você pode usar um vírus, você pode usar bactéria, você pode usar às vezes o vírus da varíola, pode se voltar, inclusive é o medo que o americano tem, é a varíola voltar. Né? Assim como o sarampo voltou aqui na Venezuela. E o pessoal pegar e modificar o vírus e criar um outro vírus. Então, quem vai controlar isso, né? Então, é difícil, a gente precisa ter muito cuidado e saber manejar isso aqui. Então, essa é uma matéria que vocês nunca podem menosprezar para a vida de vocês, porque vocês vão pegar algum caso parecido. Tá? O senhor falou que geralmente evolui com a intubação, né? Normalmente evolui com a de intubação. emergência vai intubar, né? Com certeza. Até porque o paciente, ele dificilmente você vai conseguir vaga não tem de cara. Na hora que você vê que ele está pipocando, você pede vaga de UTI. É 2, 3 dias para você conseguir. Tá? E a nossa emergência aqui, por exemplo, é o João Paulo, né? O João Paulo, a UTI lá tem 10 leitos para atender o estado inteiro. Aí criaram a AME. Só que a AME, vocês conhecem? Vou falar? A AME é um anexo do João Paulo, uma UTI anexa, com 30 leitos. Só que o que acontece? Esses leitos são ocupados por paciente crônico, porque a gente não tem para onde mandar. Senão, o UTI do João Paulo, ninguém consegue dar fluxo para o centro cirúrgico. Então, a gente pega e transfere para a AME. A AME já está lotada de paciente que vai ficar lá um século, porque os pacientes sofrem traumatismo, não sai, cuidado paliativo. E aí o governo tem convênio com o SAMAR. Tem mais 30 leitos do SUS agora. 40 leitos do SUS. Então a gente consegue remanejar, mas se você for no SAMAR já está tudo lotado, cheio de paciente também. Então assim, é um saco sem fundo, a gente não consegue dar vazão. O problema é que vocês vão ter que manejar isso na emergência. E é um paciente extremamente complicado. Manejar isso aqui, você tem que conhecer bastante ventilação mecânica. Eu vou ensinar vocês a começar uma ventilação de forma segura. Ah, mas eu não sei nada, mas vocês vão saber pelo menos começar. Tá? Aí o fisioterapeuta vai ajudando vocês a conduzir também. Isso aqui não é sozinho, não é só o médico. Né? Então, para o diagnóstico de SARA, é necessário um insulto agudo, melhor descrito nesse critério de Berlim. Tá? Foi muito bem explicado pelo grupo, não tem muito o que variar. O bom da SARA, pessoal, é que é muito protocolar. Então, se você for nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, no Brasil, o critério é o mesmo, o tratamento é o mesmo, até porque o tratamento é mais de suporte. Tá? Então, o que importa para o diagnóstico? O tempo. Então, chegou para vocês um paciente com dispneia, saturando mal, oxigenando mal, com menos de 7 dias, o que vocês vão pensar? Esse cara pode estar evoluindo para a SARA, né? É uma possibilidade. Será que é uma pneumonia? Então, aí vocês vão investigar a causa. Mas, a princípio, o tempo já vai te dizer. A imagem do tórax, tá? Seja por radiografia ou seja por tomografia, o que importa? Ah, professor, eu não sei ver raio-x. Não interessa. Só ver assim, ó, tá branco dos dois lados? É critério, tá? Eu não sei nada de radiografia e tomografia. Olhou, tá branco? E é SARA, tá bom? Tanto é que é um critério muito fácil, ó. Opacidade bilateral. Mas você tem que descartar derrame e colapso lobar, ou nódulo, ou tumor. Então você tem que olhar e falar assim, não, isso não é um tumor. E nem derrame pleural, tá? Ah, professor, não sei ver derrame pleural. Não tem problema. Você vai ter outro critério para te orientar aqui. Se for derrame pleural, normalmente esse paciente é cardiopata. Normalmente ele tem uma história de insuficiência cardíaca, tá? Então, a gente tem que descartar a origem cardiológica dele. Como que a gente faz isso? Pela história. Vocês vão ver se ele tem inchaço nos membros inferiores, se ele tem uma história de dispneia paroxística noturna. Quem ouviu falar desse termo? Quem ouviu? Dispneia paroxística noturna.
É aquele paciente que está deitado e tem que levantar porque acha que está afogando. Tá? Então ele senta para respirar. Então assim, a história é muito clássica. Vocês vão fazer uma anamnese rápida e vão ver. Tá? Se ele tiver um ecocardiograma mostrando a disfunção, melhor ainda. Se você sabe usar ultrassom, melhor ainda. E aquilo que foi falado aqui, a hipoxemia, né? Pessoal, o que é essa relação PF? Foi bem explicado pelo colega. É a relação da minha oxigenação com a quantidade de oxigênio que eu estou dando. Tá? Então, se eu estiver dando muito oxigênio e minha oxigenação estiver baixa, esse meu índice vai ser baixo. É mais grave a SARA. Tá? Então, SARA abaixo de 100, ela é grave. Então, pegou lá uma gasometria. É só fazer uma conta matemática. Divide a PO2 pela fração de oxigênio que eu estou dando. Aqui nós estamos respirando quantos por cento? 21. Provavelmente ele vai estar no catéter que chega até 40%. Tá? Se eu botar uma máscara de Venturi, quem já ouviu máscara de Venturi? É uma que tem umas cores diferentes. Ela pode ser rosa, ela tem uma válvula colorida. Ela chega a 50%. Tá? E eu tenho a máscara não reinalante, que é uma que tem um sacão que fica embaixo, um reservatório, você está vendo? Essa máscara ela oferece até 100%. Tá? Então, pela gasometria e pela quantidade de oxigênio, eu faço essa relação, tá? Que ela é dividida em leve, moderado e grave. Tá? Então, leve entre 200 e 300, moderada 100 e 200 e grave menor que 100. Isso aí é tranquilo, não tem mistério. Então, olha como que é fácil fazer o diagnóstico, não é difícil. Eu sei ver radiografia? Não. Eu odiava a sala de radiologia, eu nem olhei na cara do professor. Tá branco? Não foi lá? Acabou. Não foi o diagnóstico. Eu preciso fazer biópsia? Eu preciso fazer broncoscopia? Espirometria? Ressonância com gadolínio? Não? Só olhar? Sim, só olhar. O senhor não tem negatoscópio, leva no banheiro e olha só, tá branco? Fechou. Então, pessoal, para que serve isso aqui? Para facilitar o diagnóstico. Então, não é para complicar. Eu quero ver se tem um infiltrado alvéolo intersticial, bilateral, segmento 6. Não precisa disso. Vocês vão ver que a toma da mesma forma, tá? Então, tomografia, pessoal. Eu tenho um infiltrado bilateral, sempre dos dois lados. Eu não vejo derrame, tá? E olha, eu tenho broncograma aéreo aqui. O que é broncograma aéreo? Exatamente, são áreas de brônquio térreo. Esse pretinho é brônquio, no meio do processo inflamatório. Então, no meio da inflamação, eu tenho um brônquiozinho aqui, ó. Tá? Isso chama-se consolidação alveolar. Junto com isso, eu tenho vidro fosco aqui em volta. Olha o vidro fosco aqui, ó. Aqui. Deixa eu botar desse lado aqui, ó. O vidro fosco aqui, ó. Um pouco de vidro fosco aqui, um pouco de vidro fosco aqui. Então a SARA, ela é um infiltrado misto. Ela não é um infiltrado único. Mas no Covid, o que dava, pessoal? Infiltrado em vidro fosco, tá? Ele não dava muito infiltrado alveolar. Mas todo mundo sabe que o vírus, depois que ele entra, quem vem em seguida? Quem que aproveita a festa? Bactéria. A bactéria, ela é sempre o quê? Ela aproveita o momento para invadir também. Por quê? Porque tem secreção, tem um ambiente favorável, né? E aqui, pessoal, eu gosto muito de foto de biópsia, tá? Se eu biopsiei, o que aconteceu com esse cara? Provavelmente ele morreu, né? E deve ser necrópsia. Então, olha só, esse alvéolo aqui, bonitinho, olha que alvéolo bacana, ó. Eu vejo o saco alveolar aqui, eu vejo o septo alveolar, vou mostrar do lado aqui também, ó. Eu tenho o alvéolo e eu tenho o septo, tá? Agora, olha dentro desses alvéolos aqui embaixo, só inflamação, você vê que você perde a arquitetura dele, ó. Só célula inflamatória aqui, ó. Aqui ele tá bonito. E aqui, eu vejo alguma coisa? Então ele está todo infiltrado. Boa tarde, professor. Posso falar de 1 minuto sobre projeção? Pode. Obrigada. Quem é você? Pessoal, boa tarde. Só para lembrar que
processo seletivo do projeto Salos está aberto. Nessa edição a gente vai para Buritis agora em abril, do dia 26 ao dia 28. O processo seletivo é por meio do CR e do Grupo Lattes. Participem, atualizem o Grupo Lattes, que vai ser mais uma edição do projeto Salos. É isso. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a gente ou no Instagram do projeto. Obrigada, gente. Boa noite. Continua aí. E seu secretário, que você faz? Quem que é o outro? Não, mas é ele e o Paulo, não. E meu? Não ia não, parceiro. Não ia. O negócio lá de... Não, já que o meu Anderson perguntou, eu vou dar e vou cobrar, tá? Eu nem entendi o que eu quero explicar. Independente se a mulher estava morrendo ou não, teve resultado. Porque era da primeira essa não subiu aquela que levou esse Pessoal, vamos lá. Então, aqui ficou claro que é um infiltrado misto, ele pode ter fio fosco, ele pode ter infiltrado alveolar. É típico uma pneumonia bilateral. É comum pneumonia bilateral? Não é comum. Então, se vocês viram um caso de infiltrado bilateral, paciente dispneia, um quadro menor que 7 dias, ele não tem nada no coração, opa, SARA. Ah, fechei meu diagnóstico, é SARA. É assim? Não, nós vamos investigar a causa provável dessa SARA, tá? Que deve ser uma pneumonia comunitária, mas aí eu vou ter que colher exames, vou fazer secreção traqueal, culturas, né? Eu vou tentar isolar o germe. Se for necessário fazer uma broncooscopia, eu vou, mas não para diagnosticar a SARA, mas para diagnosticar a etiologia dessa SARA, tá bom? Para diferenciar de um lateral, posso dar a relação de PO2 e FO2? Não, PO2 e FO2 não tem nada a ver com bilateralidade. Ele tem a ver só com oxigenação. Mas eu posso diferenciar de uma pneumonia bilateral para a evolução de uma SARA? Sim, sim. O padrão do critério de Berlim, ele não é único, ele não é isolado. Então, assim, se eu pegar, por exemplo, uma pneumonia grave que não evoluiu para SARA, mas tiver uma PF baixa, eu não posso enquadrar isso como uma SARA. Entendeu? Porque tem, por exemplo, tem doenças que podem levar a hipóxia, mas nem sempre vai levar a SARA. Vou dar um exemplo para você. Você pega um paciente com asma, uma crise grave. Às vezes ele vai fazer uma hipoxemia com FO2 normal. Se você fizer a relação PF, às vezes está abaixo de 300, chega a 200 ou 90. Então, assim, ele sozinho não dá para a gente fechar a SARA, tá bom? Professor, você pode me mostrar um negócio Aqui, ó. Tem várias áreas aqui. Essa é uma, aqui é outra, ó. Bem tênue aqui, ó. Tá em volta. Tá em volta aqui, ó. Aqui a imagem, sempre que você lança ela não fica. Aqui tem um pouquinho também de vidro fosco, essa região aqui, ó. Ela tá mais clara que essa, ó. Se você olhar, é tênue, mas tá? Tratamento, pessoal. Tratamento da SARA tem milagres? Tem milagre, depende da doença, né? Então, se for uma pneumonia comunitária, o que eu vou fazer? Antibiótico. Se for uma pneumonia de hipersensibilidade, corticoide, né? Então, se for parasitária, antiparasitário. Então, pessoal, depende. Eu não vou tratar a SARA como uma síndrome.
ela tem etiologia. Agora, o que eu vou fazer para todo mundo, independente da etiologia que seja? Eu vou dar o suporte ventilatório. Como que funciona esse suporte ventilatório? Esse ventilação mecânica é tratamento? Eu estou tratando alguma coisa? Não? Ué, não é insuficiência respiratória? Ele não evoluiu para tubo? Se eu não entubo, ele morre? E se eu ventilo ele, eu não estou tratando? Hã? Eu estou ou não estou tratando isso? Eu estou tratando insuficiência respiratória aguda ou não? Não. Para de ficar com medinho de falar não. Fala não. Entendeu? Vocês ficam com medo pelo tom da minha voz, né? Não é. Pessoal, não. Tá? Isso é suporte. Já chama suporte ventilatório. Tá? Tudo que eu não tratar nada específico, eu não estou tratando, estou dando suporte. Tá? Agora, é claro que suporte ventilatório tem um tratado, é um livro que é quase 1000 páginas. Porque cada doença tem um suporte ventilatório diferente. Eu tenho que saber manipular cada um desses componentes de uma forma diferenciada. Tá bom? Então, ventilação não é tratamento, mas é um suporte. E cada doença tem um suporte diferente. Mas eu não vou tratar a doença com ventilação. Tá bom? Então, como grande parte do pulmão está atelectasiado e o volume corrente é pequeno, por causa de quê? Eu falei, por que o volume corrente é pequeno? Pulmão de bebê, não é isso? Pouca área está sendo ventilada. É necessário que efetue o quê? Uma ventilação mais cautelosa. Eu vou ter que ventilar esse pulmão como se ventila um pulmão do bebê. Então eu não vou poder dar um volume muito alto, porque você imagina uma bexiga pequena e eu dou um soprão, vai arrebentar ou não? Vai. Então eu tenho que ir com calma, eu tenho que soprar esse balão com volume que caiba naquele pulmão que eu estou ventilando, tá bom? Então qual que é, isso vai cair na prova, hein? Qual que é o volume recomendado para a SARA? 6 ml por quilo. Pessoal, o normal é de 10 a 12, ou de 8 a 10. Na SARA, você sempre põe um volume menor, pode chegar a 4. Então, a gente normalmente coloca de 4 a 6, tá bom? Mas caiu na prova, 6. Agora, se a pessoa pesa 100 quilos, quanto de volume eu vou dar? 6 vezes 100? 600. Matou. Aí vocês fizeram o pneumotórax. Tá? É peso ideal, é o peso predito, tem que calcular. Tá? Para o homem é fácil, a altura menos 100. Tá? Então, se o camarada tem 1,70 de altura, quanto é o peso predito? 70. Né? 6 vezes 7, 420. Se ele estiver pesando atualmente 100, olha o tanto de volume que eu vou dar. Tá? Então, assim, vou dar 700 de volume para o cara. Então, você vai botar o baby lung dele o quê? Não vai virar nada, vai estourar de tudo, né? Então, hoje a gente chama de ventilação protetora. Eu vou proteger aquele pulmão, tá? Eu vou dar o volume necessário para o peso predito. Grave esse nome, pessoal. Ó, peso predito, peso ideal ou peso calculado, tá bom? Tem fórmulas para isso. Ah, professor, eu preciso calcular, gravar? Não, se cair na prova eu vou dar a fórmula. Tá bom? Mas o mais importante é vocês saberem o volume. Ok? O que é essa pressão de platô, pessoal? O colega explicou bem, tá? E olha que ela não sabia, né? O que é a pressão de platô? Vamos lá, vamos imaginar aqui o balão. Vocês sopram o balão, ok? Quando você sopra o balão, aquela força que você colocou é a pressão de pico. Essa aqui, ó, o ar entrando de forma rápida é a pressão de pico. É a pressão da via aérea, que fica na traqueia, que fica no bronco. Aquela pressão que distribui lá dentro do alvéolo, que mantém ele aberto, chama pressão de platô. Por que platô? Porque ela vai chegar no limite. Acima daquilo, você vai lesionar. Então é a pressão de segurança do meu alvéolo.
qual que é a pressão de distensão do meu alvéolo, que ele é seguro, abaixo de 30. Pessoal, se eu colocar uma pressão de platô acima de 30, eu vou lesionar meu alvéolo. Professor, como é que eu vou saber essa bagaça? No aparelho de ventilação mecânica tem uma teclazinha que você coloca lá pressão de platô e vai medir para você. É mole. Só tem que saber usar o ventilador, entendeu? Mas ele mede isso para você. Agora, para você medir essa pressão, para ela ser fidedigna, você tem que estar usando um modo específico de ventilação, que chama volume controlado. O paciente tem que estar sedado, ele tem que estar com relaxante muscular e ele não pode entrar na ventilação. Se ele fizer qualquer movimento, eu não consigo calcular essa pressão de platô. Tá? Então o paciente tem que estar o quê? Zero, entregue. Ele não pode estar mexendo. Tá bom? Por que centímetro de água? Oi? Por que centímetro de água? É a medida convencional. Tá? O milímetro de HG tem que converter, se divide por 0,6. Mas assim, todos os ventiladores mecânicos é centímetro de água. Tá? Pressão de pico, pessoal, é aquela pressão inicial, é aquela que eu coloco na via aérea, é o soprão. Aonde eu meço essa pressão de pico? Na via aérea, por isso que ela é maior. Tá? Então a pressão na minha traqueia e no meu bronco não é igual a que está no alvéolo. Ela se distribui, ela se homogeneiza. Tá? Agora, hipercapnia permissiva, que danado é esse aqui? Doutor, o senhor deixa ele ficar com PCO2 de 80? Deixo. O senhor é mau, hein? O senhor vai matar esse cara. Por que eu deixo uma PCO2 de até 80, pessoal? Alguém sabe por quê? Qual que é o normal? Vamos lá, primeiro o normal. Qual que é a PCO2 normal na gasometria? 35 a 45. Olha só, eu chego a 80. Esse cara vai fazer narcose do CO2. Mas por que eu permito isso? Chama hipercapnia permissiva. Se eu deixo é porque tem uma coisa boa, senão eu não tinha que fechado, né? Então vamos lá, qual o papel do CO2 no vaso pulmonar? Vasodilatação. Então eu facilito o fluxo sanguíneo, logo eu facilito a troca. Confere? Segundo, esse PCO2 ele aumenta porque o volume do meu pulmão está pequeno, ele é baby ou ele não é baby? E se eu ponho volume, esse volume consegue sair com facilidade? Não. Então eu tenho um pouco de PCO2. A minha troca vai ficar comprometida. Tá? Então, querendo ou não, meu paciente ele sempre vai ter um PCO2 um pouco maior. Mas eu consigo aumentar isso provocando isso aqui. Essa é uma tática que eu só uso na SARA, pessoal. Essa hipercapnia permissiva, vocês não vão ver em outra doença. Se eu fizer isso aqui num paciente neurológico, eu mato ele. Tá? Então você vê que cada doença tem uma ventilação específica. Tá bom? E se o meu pH baixar de 7,2, eu não posso tolerar isso. Então qual vai ser meu termômetro? O pH. Então esse paciente tem que ter gasometria de quanto em quanto tempo, pessoal? Quantas vezes for necessário. Enquanto eu não estabilizar esse paciente, eu vou colher gasometria. Pô, pessoal, você vai ficar furando ele o dia inteiro? Não, eu vou pegar uma PAI, com uma pressão arterial invasiva, que é na artéria, e eu vou colher sangue sempre naquela PAI. Tá? Então, esse paciente é um paciente que precisa de monitorização. Quem trabalhar na emergência e pegar um paciente desse, está enrolado? Claro. Vocês vão estar enrolados? Então, vocês vão lembrar de mim. Mas é que o professor falou aqui, é verdade. Vocês vão pegar isso aí, pessoal. Só que qual o problema? Vocês vão ter que ficar colhendo gasometria. Vocês vão ter que ficar furando a artéria radial. Portanto, vocês começam a internar quando? Ano que vem. Ano que vem. Se começar ano que vem vocês vão rodar no João Paulo. Provavelmente, ou não? Vão colher muita gasometria. Se eu tiver na UTI, pode deixar comigo. Professor, no caso, o pH tem que ser maior do que 7. Maior que 7,2. Eu tolero até 7,2. Tá? Baixou disso, eu tenho que atuar. Ou eu faço bicarbonato, como ela falou, ou eu tento corrigir na ventilação. Ok? Sendo que, pessoal, qual é o meu alvo para chegar nisso tudo aqui? Eu tenho que tentar manter uma saturação de 94. Então, de 92 a 94 é sinal que eu estou conseguindo oxigenar bem. Aí, qual que é a nossa saturação normal? 99, 98 a 100, não é isso?
Se eu conseguir 92 a 94, um cara que está com o pulmão arrebentado, inflamado, ó, eu estou no alvo, ok? Então a minha meta é chegar com a saturação de 92 a 94, tá bom? Tudo isso aqui, pessoal, chama ventilação protetora. Logo, se eu perguntar na prova, no caso de SARA, falar quais os parâmetros ventilatórios do paciente com pulmão de SARA, vocês vão botar exatamente o que está aqui, ó. Logo, vocês vão decorar, porque isso é para a vida de vocês. E quando vocês estiverem na emergência, vão usar esses parâmetros aqui. Tá? Posição prona, pessoal. O que é posição prona? É eu tirar meu paciente de decúbito, supino, e botar ele ventral. Pô, mas professor, se eu botar ele de barriga para baixo, vai ficar pior? Não vai ficar mais incômodo, achatando a barriga dele? Sim. Mas tem uma coisa, eu coloco o coxinho na perna e deixo a barriga dele meio que suspensa um pouquinho. Eu não deixo ela totalmente encostando no colchão. Tem uma técnica para fazer prona. São mais de 10 pessoas para a gente conseguir pronar um paciente. Dependendo do peso, até 15. Um segura o tubo, um segura o acesso, o outro vai lá no pé, um vai do 2 de cada lado, o médico fica centrado para a via aérea, precisa tubar, a gente tem que tubar de novo. Então, existe um protocolo para fazer uma posição prona, tá? Não é fácil, é trabalhoso. No Covid a gente fazia demais, sugava a equipe a rodo, o pessoal ficava muito cansado. Por quê? Porque prona dá trabalho. Todos tinham que ser pronados, 90%, tá? Mas melhora muito a oxigenação, o que a colega falou. Normalmente, a SARA ou qualquer doença que pega a via aérea tende a pegar mais o que? A parte basal posterior. E se o cara fica deitado, de barriga para cima, o que tem que acontecer com a inflamação? Ela desce, né? Fica mais na parte posterior. Quando eu viro, ele movimenta esse processo inflamatório. Meu alvéolo consegue distender melhor. Então eu melhoro muito a oxigenação. A gente nunca tinha feito isso, a gente fazia prona e o paciente sempre está entubado e melhorava. Tá? Então o paciente com Covid que desaturava e a gente ainda tentava não entubar, porque era um idoso, que a gente sabe que se entubar ia morrer, a gente tentava pronar ele sem tubo e muitos melhoravam. Então realmente isso aqui foi uma coisa que mudou a história da SARA. Tá? Então a prona, pessoal, eu não posso usar por menos de 12 horas. Os trabalhos recentes estão recomendando 16. Então, no mínimo 16 horas. Tá? Quando que eu uso? Aqui é um critério, ó. Quando a minha relação PF é menor que 150. Isso é chamado SARA moderada. Então, na minha SARA moderada, eu já tenho que pronar meu paciente. Bom? Ah, mas a ventilação está boa, professor. Mesmo assim, se tiver uma PF menor que 150, faz prona. Isso muda, inclusive, a mortalidade. Você tem a importância desse posicionamento, tá? Ou com 16 horas. Oi? Com 16 horas de SARA ou se for moderado? Não entendi. Se for 16 Não, horas. você vai manter o paciente pronado, 12 a 16 horas, tá? Pode ser mais. Hã? Esse é o mínimo ou o máximo? O máximo 16. A gente não mantém mais que 16. Por quê? Porque senão começa a fazer escara. Escara é úlcera. Então a gente tem que voltar e mudar o paciente, tá bom? Terapia farmacológica, pessoal, não existe um medicamento específico para SARA. Ah, eu vou tratar SARA. Não tem. Mas a gente tem um que a gente usa para todos. Qual é? Tá? Primeiro de tudo, eu quero ventilar meu paciente daquele modo lá, não é? Ventilação protetora. Então, para proteger meu pulmão, eu falei para vocês que meu paciente tem que estar o quê? Sedado, relaxado, quietinho, sem movimentar. Para isso, eu preciso usar bloqueador neuromuscular. Então, bloqueio neuromuscular é fundamental. O que aconteceu na época do Covid aqui? Acabou o bloqueador neuromuscular no Brasil. Não tinha. E aí a gente tinha que usar mega doses de sedação. Tá? Tem colegas que usavam succinilcolina para sedar e matar o paciente. Quem não sabia estar plantando UTI, começou a usar um relaxante que a gente só usa para induzir. A gente não usa para manter, porque ele causa hipercalemia. E quem não sabe mexer com UTI, se aventura tirar plantão UTI, mata. Tá?
Então, assim, fizeram isso e deu muito problema. Não sei aonde isso é quando, eu sei que houve. Não vou dizer aonde nem quando. Mas houve muitos casos, tá? E é fundamental para o tratamento da SARA a gente bloquear esse paciente. Senão ele vai movimentar, senão ele vai brigar com o ventilador. E aí, eu usando uma PIP alta, o que vai acontecer? Esse paciente vai entrar em pneumotórax. Vão ter que ele vai brigar junto com o ventilador, tá? Deixa eu só voltar aqui, que eu não falei. Vou falar mais. A PIP, tá? Eu acho que eu pulei a PIP ali, eu não falei para vocês. O que é PIP, pessoal? Esse nome bonito. Pressão expiratória final positiva. Então, nada mais é do que aquele resíduo de ar que eu deixo no pulmão para o alvéolo não colabar. Então, nessa doença, é a única doença que eu vou usar uma tabela chamada ARDSNet, onde eu vou pegar a minha FO2 e, baseado na minha FO2, eu vou usar uma PIP. Então, se eu estiver usando uma FO2 de 50, eu uso uma PIP de 8. Se eu tiver uma FO2 de 60, uma PIP de 10. Se eu tiver uma FO2 de 100, eu posso chegar a 24. Tá? Mas por que uma PIP tão alta, professor? Porque quando meu alvéolo faz isso aqui, ó, ele distende, melhora o quê? Minha oxigenação. Minha inflamação cede um pouquinho e eu consigo realizar uma troca melhor. Então, quais os parâmetros para oxigenar meu pulmão? Quais são? Melhora a oxigenação. FO2, sim ou não? Sim, se eu aumento a FO2, eu não estou dando mais oxigênio. E a PIP. Então, os dois parâmetros para melhorar a oxigenação na ventilação, ou é FO2 ou é PIP. Tá bom? Terapia farmacológica, a gente vai usar o que também, pessoal? Corticoide. Aqui está controverso, tá? Porque essa aqui foi a última atualização da SARA, mas vai sair outra esse ano que vem agora. Por quê? Porque com o Covid nós fizemos vários trabalhos mostrando o quê? Eu vou falar, gente, não sou eu não, tá? É a sociedade. Né? Elas fizeram vários trabalhos mostrando que o corticoide melhora muito a SARA. Tá? Inclusive diminuindo a mortalidade. Qual antibiótico, qual corticoide que usava? Dexametasona. Então aí todo mundo comprava dexametasona na farmácia e começou a tomar corticoide por conta própria. Né? Mas o trabalho foi com corticoide. Mas no hospital e na UTI, o que a gente usava? Metilprednisolona. Tá? E o resultado realmente foi muito bom. Melhorou bastante, pessoal. Tá? Quais são? Oi? Os pacientes que ficam baseados. Então, por que não é sulfatante nesse paciente? Porque no adulto, o sulfatante ele é clareado muito fácil. Ele não consegue fazer o efeito da criança. Tá? Na criança, você tem uma SARA mais por deficiência na produção. No adulto, você tem uma licença de destruição. Então, assim, você vai usar o efeito que dura 2 horas. Então, é uma grana muito alta com um efeito mínimo. Tá? Mas o que a gente usa para a telectasia? A PIP. Então, se eu estou usando uma PIP alta, eu estou distendendo meu alvéolo, já faz o papel do sulfatante. Tá? E corticoide é interessante. Outra coisa que a gente começou a fazer, pessoal, que mudou muito a história natural, é isso aqui, ó, balanço hídrico negativo. O que é balanço hídrico negativo? Todo mundo aqui, o que bebe sai. Logo, se eu fizer um balanço do que entra e do que sai, todo mundo aqui tem um balanço zerado. Normalmente, as pessoas têm um balanço o quê? Tendendo a zero. Se eu começo a dar soro demais para o meu paciente, começo a hidratar demais, ele não consegue eliminar esse líquido todo. Por quê? Porque ele está inflamado, ele está vasodilatado. Esse líquido começa a ir para onde? Terceiro espaço. Ele começa a ficar inchado. Meu pulmão começa o interstício a inchar de novo. E aí piora a oxigenação. Então o que a gente começou a fazer? Dar diurético para esse paciente para negativar o balanço. Então deixar ele um balanço mais zerado possível, tendendo até a negativo. Isso mudou também a mortalidade no paciente com SARA, tá bom? Então isso parece bobeira, pessoal, mas não é não. A gente ficou muito rigoroso com o balanço na SARA. Sempre tendendo a manter zerado a negativo, tá? E o ECMO
que é a terapia extracorpórea. É o mesmo que a gente usa na cirurgia cardíaca, tá bom? Só que a gente tem uma membrana para oxigenar. Então ele é uma diálise do pulmão. Eu consigo oxigenar meu pulmão no aparelho, tá? Essa ECMO, pessoal, a princípio veio como uma solução. Todas as ECMOs que a gente fez aqui morreram. E a gente montou o serviço de ECMO no SAMAR. Era o único que tinha no estado, uma equipe que veio de Cuiabá. Uma sessão de ECMO era R$30 mil. Uma sessão. O paciente às vezes tinha que ficar meses fazendo ECMO. Olha só o valor disso aí. Nós tentamos uma menina de 26 anos. Ela piorou muito, não respondia a nada. Esse é o critério de usar a ECMO. É quando a minha PF é menor que 80. A gente fizemos essa terapia de resgate. A família conseguiu bancar, tinha posse, tudo. Ela durou 10 dias na missão, mas não saiu. Tá? Então, assim, não é um tratamento tranquilo. Ele tem promissor, eu acho que vai melhorar. Tem estudos mostrando que se a gente fizer ECMO antes de piorar, talvez seja a solução. O trabalho que foi feito mostrou que a ECMO está sendo muito tardia. E quando o pulmão já está em fibrose, não adianta mais ficar usando ECMO. Tá? Então, quais as fases, pessoal, da fisiopatologia da SARA? Isso é importante vocês gravarem. Até 7 dias eu tenho uma fase exudativa. O que é exudativa? Meu alvéolo está inundado de líquido. Então é a fase que eu tenho que ventilar melhor, é a fase que eu tenho que lesionar menos no pulmão. Depois eu entro numa fase fibroproliferativa. Eu começo a melhorar o meu edema alveolar, mas meu pulmão tende a cicatrizar e a formar fibrose. Mas ele ainda não está fibrótico. É a fase intermediária. Ela dura de 7 dias até 4 semanas aproximadamente. Depois de 4 semanas eu tenho a fase fibrótica. Aí meu pulmão já fibrosou. Então, 1 mês de SARA, meu pulmão já está fibrótico. Então não adianta eu querer fazer nada nessa fase, que já é sequela. Tá bom? Então qual a fase ideal para a gente fazer um bom tratamento? Os 7 primeiros dias. Os outros são fases sequelares. Tá? Então não adianta eu ficar usando PIP em pulmão duro, fibrótico. Não vou lesionar mais ainda. Então PIP alta eu uso nos 7 primeiros dias. Depois disso já não tem tanta validade mais eu ficar usando. Tá bom? Então esse é o aparelho de ECMO. Tá? A gente pega uma punção venosa aqui na femoral e outra subclávia. E a gente tem uma bomba aqui, uma pump, que ela faz circular e no meio aqui, ó, eu tenho um oxigenador, que é uma membrana que faz oxigenação, tá? E esse sangue retorna oxigenado. Então eu bypasso meu pulmão. Professor, então eu posso desligar ele do ventilador e usar só ECMO? Não. É concomitante. Além de eu estar ventilando, eu estou usando a ECMO como recurso auxiliar. Ele não é um substituto, tá bom? Até porque meu paciente está sedado, está bloqueado, se eu tiro a respiração dele, ele vai broncoaspirar, né? Então eu preciso manter ele ventilado, tá bom? Então aqui é um mnemônicozinho para vocês, tá? Isso aqui é bacana porque ele resume quase tudo, né? Então eu tenho a síndrome do desconforto respiratório, fisiopatologia, aquelas 3 fases que eu falei, exudativa, proliferativa e fibrótica, tá? A etiologia direta, pneumonia, inalação de tóxico, embolia gordurosa, aspiração de conteúdo gástrico. Indireta, não é o pulmão diretamente. Sepse, politrauma, pancreatite aguda, overdose, tá? A definição de Berlim, como é que eu defino? Tempo de início, menor que 7 dias. Imagem torácica, infiltrado bilateral. Branco, não sei ver, professor. Branco, bilateral. O edema é cardíaco? Sim ou não? Eu tenho que afastar a doença cardíaca. Tá bom? Minha oxigenação, qual o parâmetro que eu uso? PF. PO2, FO2. Ela pode ser leve, moderada ou grave. Quais são os fatores de piora do meu paciente? Idade maior que 65, etiologia séptica, paciente que é
hepatopata, cirrótico, por exemplo, uma PF que não melhora e um aumento da relação do espaço morto com o volume corrente. Tá bom? Então esse aqui é um quadro resumo aí para vocês da SARA. Pessoal, é isso. Se eu perguntar para vocês, vai ser um caso clínico de cara, não vou querer que vocês façam o diagnóstico mirabolante. Eu quero saber se vocês sabem como ventilar um paciente de modo simples, fazer a ventilação protetora. Vou perguntar coisa básica, tá bom? Então, não é para ter medo, minha prova é uma prova que não vai sacanear ninguém aqui. O que eu dei vai cair e vai cair em página. Não vou perguntar nada profundo, nada daquilo que eu não falei na aula de vocês, tá bom? Aquela pneumoconjuntivite é um monte de doença. Só asbestose, silicose. E na intersticial é só fibrose. Fibrose pulmonar idiopática e pneumonia de necessidade. Bom? Vamos tirar 10, hein, pessoal? Quanto da semana que vem também é isso? Semana que vem vamos fazer uma revisão rápida para vocês, tá? Eu sou o Ivo, junto com a Sara e o Bruno, que como de saúde pode estar aqui hoje, a gente vai apresentar para vocês um pouco sobre a Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, a SDRA. Ela também é conhecida como Síndrome da Angústia Respiratória Aguda, a SARA, que a SDRA é a nova sigla para a doença. Basicamente, vamos falar sobre a definição, né? Ela é uma lesão inflamatória aguda, ou seja, ela tem mínimo site de instalação e difusa. Ela abrange os dois campos pulmonares. Ela é uma doença do parênquima, não da via aérea. O que a gente vai ter é que a gente vai ter um aumento da permeabilidade vascular do pulmão. Com isso, a gente vai ter um aumento do aporte sanguíneo no pulmão e a gente vai ter uma diminuição do tecido aerável, causando edema intersticial e alveolar e proteína. A SARA, ela não é uma doença primária, ela necessita de doença básica para ela acontecer. Essa doença ela pode ser tanto alto pulmonar, por exemplo, pneumonia, como extrapulmonar. Por exemplo, a gente pode ter uma SARA por causa de uma sepse extrapulmonar. Aí a gente vai ver mais à frente na questão da etiologia. Falando um pouco sobre a epidemiologia da doença, a SARA é uma doença totalmente relacionada com UTI, é uma doença gravíssima. Ela representa cerca de 10% das reações fatais da UTI, a SARA. E ela possui uma mortalidade hospitalar altíssima, acima de 40% das pessoas acabam morrendo. O interessante é que as pessoas não acabam morrendo pela hipoxemia, que a gente está vendo no futuro, que é parte da patologia, e sim pela falência múltipla dos órgãos. Ela é pouco diagnosticada e tem um diagnóstico secundário, acaba sendo negligenciada a SARA, acaba sendo uma complicação da doença. Falando um pouco sobre a fisiopatologia, né? Vai ter um insulto agudo, que vai ser nos primeiros 7 dias, como eu falei, uma definição. E aí, para esse insulto agudo, a gente vai ter uma atração de macrófagos para a região pulmonar. Esse macrófago, especificamente o macrófago do tipo 1, vai secretar um tipo de interleucina que vai atacar os pactantes, preparando sua produção. Além disso, a gente vai ter um aumento da permeabilidade vascular, esse aporte sanguíneo maior no pulmão e vai causar inundação alveolar no sistema, causando destruição alveolar. Se a gente tem destruição alveolar e a gente não tem impactante, a gente acaba tendo colamento dos alvéolos. E com isso a gente vai ter uma inflamação generalizada e vai causar hipoxemia. Essa hipoxemia é resistente à oxigenoterapia, que eu vou explicar mais à frente, na parte geral. E aqui, o que é muito interessante de perceber é que a SARA ela tem uma fisiopatologia muito parecida com o Covid. Tanto que quando eu fui pesquisar sobre a doença, os casos iniciais de Covid, os reportes que eles chamam, né, vindo da China, é para você tratar o Covid do mesmo jeito que você trata a SARA. A etiologia, né, como eu falei, que ela é uma doença secundária, ela vem de outras causas. Aí a gente tem a principal etiologia, né, a pneumonia, cerca de 40% dos casos de SARA são a evolução de uma pneumonia. A gente tem a sepse, por causa pulmonar ou extrapulmonar. Trauma e aspiração também são etiologias muito importantes. Algumas outras causas são não infecciosas, que eu trouxe aqui a pancreatite, que pode causar SARA, inalação de produtos químicos, pós-procedimentos
tem algumas drogas específicas que podem causar, mas menos risco, né? Aqui eu trouxe a leumicina, que é um tratamento para leucemia, um quimioterápico, que pode causar SARA. A aspirina e o opioide sim, com uma frequência muito mais baixa. Como que vai ser a apresentação clínica da doença? Inicialmente, o paciente vai ter sintomas inespecíficos de uma síndrome respiratória, né? Tosse seca, dispneia, sendo que, lembra que eu falei que é uma doença aguda, ou seja, dentro de 24 horas, o paciente vai começar a piorar muito o quadro dele. E ele vai evoluir com taquipneia, taquicardia, aumento do risco de fluxo respiratório, aí a gente vai poder ver daqueles sinais, né, que a gente chama de semiologia, baixamento de adrenalina, sinais intercostal, limitação da musculatura acessória, e a gente vai ter a diminuição da oxigenação e isso vai causar o aparecimento de cianose. E a evolução futura desse paciente, se não for tratado, vai ser a letargia, orbitulação, piora do padrão respiratório e possivelmente a morte. Como que a gente faz o diagnóstico do SARA? Para o diagnóstico, a gente tem o critério de Bernoulli, que é o nosso, que vai mudar na SARA, basicamente, é esse critério. Ele usa 4 critérios, que é tempo, imagem de tórax, origem do edema e hipoxemia. Essa imagem de tórax tanto pode ser por um raio-x quanto por uma PC. Pode passar. Eu achei um mnemônico muito legal aqui do critério de Bernoulli, que é usando a sigla da SARA, a SDRA, né, que é a nova sigla deles. O S, que seria de 7 dias, que é o tempo. Por ela ser uma doença aguda, ela tem que ser menos de 7 dias. Ou seja, é uma doença súbita. O D, descartar. A gente tem que descartar a causa cardiogênica e hipotonia, que é a questão da etiologia da doença. Porque a SARA ela faz diagnóstico diferencial com hemorragia alveolar difusa e edema cardiogênico. E esse quadro respiratório não pode ser explicado por causa dessas doenças, tá? Hemorragia alveolar difusa e o edema cardiogênico. Também esse quadro respiratório não pode ser explicado por diaplectasias, medicamento oral. Esse quadro respiratório tem que ser por causa da SARA. O R, raio-x ou TC de tórax, que é a imagem de tórax. O que a gente tem que ter aí na raio-x de tórax ou na TC são infiltrados pulmonares difusos bilaterais, sempre bilaterais. Muito importante. O A, que é a alteração de pressão de oxigênio por fração inspirada de oxigênio. Vamos pensar um pouco em relação a essa relação, né? A pressão de oxigênio, sendo bem bruta assim, é basicamente a quantidade de oxigênio que tem dentro do teu sangue. E a fração inspirada de oxigênio é a quantidade de oxigênio que está sendo ofertado ao paciente. A gente tem uma fração. Então, basicamente, o que vai acontecer na SARA é que você vai ter pouco oxigênio dentro do teu sangue, não importa a quantidade de oxigênio que você vai ofertar ao paciente. Ou seja, essa relação ela vai estar mais baixa do que o normal. E aí a gente vai ter a classificação da SARA de acordo com essa relação, né? De pressão de oxigênio por fração inspirada de oxigênio. A SARA ela é considerada abaixo de 300, que é considerada SARA. 300 a 200 ela é leve, de 200 a 100 moderada, e abaixo de 100 ela já é gravíssima. Pode voltar. Aí o que eu achei muito interessante foi que foi feita uma convenção na África, na cidade de Kigali, que é a capital de Ruanda, se não me engano, que eles perceberam que tinha alguns tópicos aí que era muito difícil você fazer em lugares mais afastados, com menos recursos, né? E aí eles proporam trocar raio-x de tórax, ou TC de tórax, por ultrassom, que é algo que é mais fácil de você levar para os lugares, e trocar a pressão de oxigênio na relação, né, por uma saturação, que a gente pode fazer por meio de morcímetro. A pressão de oxigênio, no caso, a gente precisaria de um gasômetro para fazer. E aí, eu achei muito interessante fazer isso, porque a gente não sabe, aqui no Brasil mesmo, onde que a gente vai acabar indo, né? Então, trazer esse dado que eu acho que é mais fácil a gente fazer essa relação. E aí, nesse caso, os estudos foram feitos aqui, essa pressão de oxigênio e essa saturação de oxigênio tinham relações muito parecidas quando a gente faz essa relação da fração, né? Então, acaba que os valores mudam muito com relação a isso. O que eu vi era que a pressão de oxigênio pela fração de oxigênio de 300, a saturação era de 320, basicamente. E agora eu vou explicar o porquê de ela ser uma hipoxemia resistente à oxigenoterapia. Basicamente, a gente vai ter um shunt pulmonar. O shunt pulmonar, o que é isso? A gente vai ter um desvio do fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo, que era para estar indo para os alvéolos, ele vai desviar, vai passar por outro lugar que não os alvéolos. Ou seja,
Aí a gente vai ofertar oxigênio para o paciente, esse oxigênio vai lá para as alvéolas e você que não está passando por lá, ele não vai ser oxigenado. Então, aí ela vai ter uma hipoxemia resistente à oxigenoterapia. É muito importante a gente se ligar aqui porque o paciente ele vai tolerar uma fração de inspirado de oxigênio mais baixa e a gente pode acabar falseando a gravidade da SARA, ofertando uma fração de inspirado de oxigênio maior do que a que ele precisa, né? Porque assim a gente pensa, o paciente está com uma pressão de oxigênio muito baixa, o que a gente vai fazer? Tá o oxigênio dele, mas não vai tentar você tacar o oxigênio se ele não vai estar sendo, se esse sangue não vai estar sendo oxigenado. E aí você vai estar só falseando uma possível SARA mais leve e colocando uma SARA mais grave, porque a relação vai ficar melhor. Aí a gente tem a imagem, eu trouxe a imagem da X, que a gente pode ver os infiltrados bilaterais difusos, a gente também tem um padrão intersticial, esse padrão alveolar, e na TC é a mesma coisa, a gente tem os infiltrados bilaterais difusos, padrão intersticial e alveolar. Boa tarde. Agora eu vou falar um pouco sobre o tratamento da SARA. Como o Ivo disse anteriormente, a SARA não é uma doença primária, ela vem de outra doença. Você tem que tratar a doença de base, a causa base da SARA. Para a SARA mesmo não tem um tratamento em si, você vai mais ajudar o paciente até ele conseguir se recuperar. E a forma de ajudar esse paciente é dando um suporte de oxigênio para ele. Em caso de SARA leve, vocês dão o suporte de oxigênio através de um catéter nasal. Já em SARAs moderadas e graves, através da intubação. Foi feito uns estudos e estavam tentando usar esse catéter nasal como uma forma de demorar ou impedir que se realize a intubação do paciente. Só que viram que não adiantou muito, que mesmo ofertando no início da SARA o oxigênio através de catéter nasal, esses pacientes evoluíram para a intubação. Até porque, como a SARA é secundária e a doença de base acabou evoluindo, uma hora ou outra esse paciente precisou de oferta de oxigênio através da intubação. A intubação da SARA não é aquela intubação convencional, ela é uma ventilação protetiva. O que é que isso significa? Você não vai colocar o mesmo volume que você normalmente colocaria no volume de oxigênio no paciente ventilado, porque o pulmão dele está encharcado, o parede dele está muito acometido. Então, se você jogar muito oxigênio numa ventilação com corrente mais forte, você vai acabar gerando algum trauma, como por exemplo o baratão. Então, você oferta para esse paciente uma ventilação no volume baixo, mais ou menos 6 ml por quilo. Esse 6 ml por peso predido que eles falam. Você não leva em relação só o peso do paciente, você vai levar em relação à altura, a idade e o gênero, até porque o tamanho do pulmão não condiz com a quantidade de gordura que ele tem. Então, você leva em consideração o peso, a altura e o gênero. Outro tópico muito importante dessa ventilação protetiva é a pressão do platô. Aí, o que é essa pressão do platô? No pulmão, você tem 2 tipos de pressão. A pressão do ar entrando, do caminho que o ar faz no pulmão, e a complacência, quando o pulmão tenta voltar a elástica, que ele tenta retrair. A pressão do platô é essa pressão de complacência. E você vai conseguir medir o tamanho da lesão que a SARA fez nesse pulmão através da pressão de platô. Aí, quando você for realizar a ventilação, você deixa essa pressão de platô menor que 30, para não causar mais lesão ainda naquele pulmão que já está bem danificado. Outra pressão muito importante na ventilação positiva é a PIP, que é a pressão de inspiração positiva. Essa pressão de inspiração positiva, você tem que deixar ela sempre em relação com a fração inspirada de oxigênio. E por que você tem que deixar essa pressão de inspiração ali? Para evitar que o alvéolo colapse. Então, você deixa uma pressãozinha para o alvéolo não fechar. Como a gente viu que a oferta de oxigênio vai ser um pouco menor do que geralmente é, então vai ocorrer a hipercapnia permissiva. O que é isso? O paciente vai começar a reter CO2 e vai alterar a gasometria. Então você vai ter uma PCO2 maior, um pH mais baixo, só que você tem um limite para ter que intervir nesse paciente. Então você vai permitir que a PCO2 do paciente fique até 80, então valores superiores a 80 você vai ter que intervir para baixar esse PCO2. E
E o pH, você só. O limite é 7,2. Então, se o pH estiver abaixo de 7,2, você vai ter que intervir. E a primeira forma de intervir esse paciente com SARA é aumentando a frequência respiratória. Você não vai alterar a ventilação, você não vai alterar o volume que você está dando para o paciente. E sim a frequência respiratória dele. Geralmente deixa entre 20 e 30. Se caso, mesmo com o aumento da frequência respiratória, você não conseguir arrumar o PCO2 do paciente e nem o pH, você vai ofertar bicarbonato. Só que o bicarbonato tem que ser usado com muito cuidado, porque ele pode meio que aumentar a PCO2. Através do metabolismo, vira CO2 e aumenta a PCO2 do paciente. Como terapia farmacológica, como eu disse anteriormente, não tem um remédio para a SARA. Só que fora de protocolo, né, você pode usar corticoide, porque ele vai diminuir a poliinflamação, ou óxido nítrico, que vai fazer a vasodilatação e aumentar a saturação do paciente. Em caso de paciente que tem uma hipoxemia refratária, aquele paciente que mesmo com a ventilação protetiva você não conseguiu recuperar ele, você faz as manobras de recrutamento. A primeira manobra é o aumento da PIB, que eu já falei anteriormente. Você vai aumentar essa PIB para poder meio que abrir os alvéolos que estavam fechados anteriormente. Só que sempre de acordo com a fração inspirada de oxigênio. Aí vem para as terapias alternativas. Essa terapia alternativa você só vai usar quando o paciente estiver muito grave, tipo de grave, moderada a grave no caso, onde a relação vai estar menor que 150, que é a relação que eu falei anteriormente também. Pode ser usado bloqueador neuromuscular. Foram feitos estudos e viram que esse bloqueador neuromuscular ele diminui a mortalidade de pacientes com SARA e vai aumentar a saturação dos pacientes. Realizar a prona, onde você vai mudar, né, tirar o paciente do dorsal para ventral. Por que se faz essa prona? Porque o edema geralmente está localizado ali na parte posterior do pulmão. Se você coloca o paciente para baixo, você vai meio que homogeneizar esse edema e vai conseguir ventilar a parte posterior do pulmão do paciente. Só que a prona tem algumas adversidades, principalmente quando você fala de equipe, né? A equipe da UTI, tem que ser uma equipe boa, porque se for feito da maneira errada, pode ocorrer a intubação do paciente, perder algum acesso ou mesmo alguma estabilidade hemodinâmica. E sempre lembrando que tem que deixar o paciente em plano por no mínimo 12 horas. Aí no último dos últimos casos, quando o paciente realmente é muito grave, nenhuma das outras alternativas que tinha feito, vão ser os da ECMO, né? Que é a oxigenação com membrana extracorpórea. Que você vai tirar todo o sangue do paciente, colocar numa máquina, oxigenalizar e voltar para o paciente. Essa é realmente utilizada só quando o paciente está muito grave ou quando o pH dele estiver menor que